Olá, eu me chamo Elizabeth. E eu me chamo Solange. Somos acadêmicas do curso de Biomedicina da Faculdade de Uniopet. E hoje nós vamos conversar com vocês um pouquinho sobre cidadania e o que é ser cidadão. Cidadania é a prática do indivíduo em exercer os seus direitos e deveres perante o Estado e no âmbito da sociedade. E cidadão é aquele que se identifica culturalmente como parte de um território. Ele usufrui dos direitos e cumpre seus deveres estabelecidos em leis, ou seja, é quem exerce cidadania. Muita gente entende como cidadania ter boa educação, fazer caridade, filantropia, juntar o cocô do cachorro, não parar em vaga para pessoas com necessidades especiais, idosos. Tudo isso é muito importante para o bom convívio em sociedade. Mas cidadania é muito mais do que isso. Cidadania é exercer os seus direitos e poderes políticos. Já quando falamos em cidadão, o que vem à mente é o direito ao voto. O voto, além de ser um direito, é um dever de cada cidadão. Antes de começarmos essa discussão, vamos entender quais são os deveres de todos os cidadãos. Eu vou ler para vocês agora os direitos dos cidadãos. O primeiro direito é escolher os governantes do país. O segundo é cumprir todas as leis e a Constituição. O terceiro é proteger o meio ambiente e todo o patrimônio público social do Brasil. O quarto é respeitar os direitos das outras pessoas. O quinto é fazer as contribuições tributárias e previdenciárias devidas. O sexto é educar e proteger os seus semelhantes. E o sétimo é contribuir com as autoridades. Primeira geração, cidadania como expressão de direitos sociais, filantropia, moral religiosa e assistencialismo. Segunda geração, cidadania como expressão de direitos civis, civilidade, urbanidade e sustentabilidade. Terceira geração, cidadania como expressão de direitos e deveres políticos, controle social de mandatos, governos e orçamentos, justiça e segurança. O que nós vemos até aqui é que a evolução desses direitos, elas aconteceram ao longo da história. E elas têm uma relação entre si. Uma se alicerça na outra. O primeiro que se consegue são os direitos civis, que abrem caminho para a conquista dos direitos políticos, que por sua vez possibilitam os direitos sociais. Vamos conhecer agora um pouquinho desses direitos. Quais são os direitos civis? Os civis são aqueles relacionados às garantias das liberdades individuais. São eles a liberdade de expressão, a igualdade perante a lei e a segurança, entre outros. No Brasil, eles estão definidos no artigo 5º da Constituição. Já os direitos políticos são aqueles relacionados ao sistema político e à democracia, como direito de votar em representantes, ser votado, ter o sigilo do voto respeitado, poder criar partidos políticos. Esses direitos estão descritos no artigo 14 e 17 da Constituição. Já os direitos sociais são aqueles relacionados à educação, como saúde, moradia, previdência social, assistência aos desamparados, proteção à infância e aos idosos, entre outros. Eles estão definidos no artigo 6º da Constituição. Os direitos e deveres não podem andar separados, afinal, só quando cumprimos os nossos deveres, possibilitamos que os outros exercitem os seus direitos. Mas então, o que falta para os brasileiros poderem exercer seu direito de cidadania? Nem as leis parecem acessíveis para boa parte da população. Mesmo os textos legislativos não são em vocabulários do nosso dia a dia. Como se pode ver, nós brasileiros exercemos apenas uma parte da nossa cidadania, aquela onde o povo é usado em massa para compor o quadro de dirigentes do nosso país na época de eleição. É marginalização. Uma mãe de família ter que dormir em uma fila para conseguir uma vaga numa escola pública para o seu filho. Como um absurdo o nosso país gastar milhões em investimentos numa Copa do Mundo para atrair estrangeiros, enquanto seus doentes morrem na fila do SUS por dengue, doenças já erradicadas em países de primeiro mundo. Outro exemplo que nós podemos dar é o descaso com a pandemia.
onde nós temos o direito à vacina e também o dever de tomar a vacina. Só que por causa das decisões políticas governamentais, nós ficamos à mercê de que ela chegue até nós. Essas dificuldades fazem com que as pessoas desistam antes mesmo de tentar ter conhecimento de quais são os seus direitos. Outro fator que nós podemos citar é a dificuldade que as pessoas têm em argumentar. Porque argumentar requer um exercício, dá trabalho, você tem que buscar, você tem que ter o conhecimento. E muitas pessoas têm preguiça, desistem no meio do caminho. Um dos direitos que nós temos é o direito do consumidor, que é um manual que todo mundo tem conhecimento. E mesmo assim, as pessoas não fazem com que ele seja cumprido. Elas desistem. Né? Veja, mesmo que você saiba dos seus direitos, você acaba desistindo, achando que isso nunca vai ter um resultado positivo para o seu lado. E a qual conclusão nós podemos chegar? Ela está relacionada à desigualdade social. A grande diferença socioeconômica da população brasileira. Enquanto alguns não têm acesso sequer à educação, uma minoria consegue mandar seus filhos estudar em escolas e faculdades fora do país. Com isso, concluímos que a educação e a busca cultura no Brasil ainda é muito atrasada. As pessoas têm direitos e não conseguem exercê-los por falta de base, de consistência, de conhecimento. A grande corrupção que atingiu o Brasil e ainda atinge, ela serve como um fator desestimulante, que faz com que as pessoas não acreditem que elas, buscando seus direitos, elas vão conseguir ter uma vitória. Já que nem no meio político elas conseguem mudar alguma coisa. Assim, exercer a cidadania em um país onde não te dá as possibilidades, onde não te orienta dos seus direitos e seus deveres, fica uma tarefa bastante árdua e bastante difícil de ser levada por aqueles que são excluídos perante a sociedade. Quando você não tem nem o pão de cada dia, como é que se pode pensar em direitos? Quando não se consegue nem garantir o sustento da família, como é que se pode exercer sua cidadania? E esse, com certeza, é o grande impasse do nosso país.